Vamos ir às Escrituras e vamos ler o livro de Hebreus. Vamos abrir no livro de Hebreus. Se alguém pode ligar a luz, por favor. Obrigado. E vamos ir ao capítulo 2. E vamos ler o versículo 9. Hebreus, para quem não está acostumado, está no fim da Bíblia. É mais fácil, se calhar, abrir Apocalipse e começar a ir umas 8, 10 páginas para trás, e aí haverá de encontrar Hebreus. Tem sido uma carta na qual o pastor Santana tem feito várias mensagens já. Então já temos ganho algum conhecimento sobre este livro e a sua mensagem. Um livro que exalta a pessoa de Cristo. Vamos ler o versículo 9 somente, capítulo 2, versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Vamos orar. Senhor, queremos pedir-te que tu faças da nosso coração, da nossa vida, terra fértil, Senhor, para que a tua palavra dê fruto cada dia. Te queremos pedir que nos guies para o entendimento da tua palavra, para o significado. Já esta é a última mensagem que estarei a fazer sobre o tema da morte. Tem sido um tema que temos visto durante várias vezes. Hoje é a última mensagem, que é a 9ª mensagem. E tanto na 8ª como na 9ª, vamos meditar na cruz de Cristo. Agora, no domingo passado, nós falamos do evento da morte de Cristo, não é? Um evento muito importante que também nos deixa exemplos. Contudo, hoje nós vamos meditar sobre o significado da morte de Cristo. E por que é importante fazer esta distinção? E isto já foi dito no domingo passado, mas hoje repito. O mundo cristão às vezes pode achar que por nós considerarmos a pessoa de Cristo e a sua morte importante, acharmos que nós temos a mesma fé, né? E repito, testemunhas de Jeová, mormons, católicos, ortodoxos, neopentecostais, coptas, qualquer grupo que se autodenomina cristão, qualquer um, considera a morte de Cristo importante. E tudo bem. Agora, o significado da morte de Cristo, por que ele morre, para que ele morre, ali é que realmente não temos nada a ver com a maioria destes grupos, porque acreditamos coisas diferentes. É a tal ponto tão grave tirar o significado da cruz de Cristo e só pregar a Cristo de uma maneira diferente, que o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 18, disse que essas pessoas são inimigos da cruz de Cristo. Eram pessoas que pregavam a Cristo, só que faziam uma certa modificação em alguma parte do Evangelho. Então, para Paulo, aquilo não é o Evangelho. Se há alterado, não é o Evangelho. E ele diz, são inimigos da cruz de Cristo. Tirar uma verdade do Evangelho é tirar o Evangelho inteiro, irmãos. Gostaria de dar uma ilustração. Sabem, eu gosto muito de comida italiana. E estava a assistir um senhor que ensina um pouco, estava a aprender minimamente alguma coisa, porque é caro, não é? Então é melhor aprender a fazer. E foi interessante que ele diz uma coisa, ele diz, cada quem faz o que quer na sua casa. Se a pessoa, disse ele, né, se
tu gostas de carbonara, que é um molho típico, não é? Faz a carbonara como é, uma carbonara italiana, e diz os ingredientes. Agora, se tu queres acrescentar a carbonara, alho, frango, e começa a dizer outros ingredientes, até creme de leite, que a original não leva, diz, come e faz o que tu queres, mas não o chames de carbonara, diz ela. Estou ofendido italiano. E acho que nós também, portugueses, brasileiros, temos pratos que se calhar alguém altera, a gente vai dizer, isso não é bem aquele prato, é uma alteração, né? O Evangelho, irmãos, é da mesma maneira, e Deus fica muito ofendido se alguém altera uma verdade sobre o Evangelho, não somente sobre o evento, mas também sobre o significado da cruz de Cristo. Agora, como nós podemos entender a morte de Cristo? Quando nós vemos no Novo Testamento, vamos encontrar que há várias coisas que acontecem na cruz de Cristo. Contudo, há algumas verdades que ressaltam com maior frequência nas Escrituras. E em uma dessas que nós vamos meditar hoje, que foi a que nós lemos em Hebreus 2:9. Agora, tentando também lembrar um pouco do que nós falamos da cruz de Cristo, da morte. Se os irmãos lembram, na primeira mensagem, eu falei de Gênesis capítulo 2, versículo 17, onde Deus diz a Adão, certamente morrerás. Ou seja, Deus determina que a morte haveria de ser o castigo por causa da desobediência. Não é? Onde Deus, a ira de Deus, ira santa de Deus, em resposta ao pecador é aplicada principalmente na morte de Adão e Eva. E uma morte, irmãos, que como temos visto, não é simplesmente aquele evento, não é? Onde a gente perde a vida. Nós vimos em várias passagens das Escrituras que a morte é algo muito mais amplo. Os homens em Cristo são considerados mortos já. Temos claramente esse episódio da morte. E também temos o que é a morte eterna, também conhecida como segunda morte, ou o inferno, onde a morte será eterna. Agora, por que aparece às vezes tão escuro este castigo? E muitas vezes nós, se calhar, não vamos entender o castigo de Deus se nós não entendermos a santidade de Deus. Quando alguém tenta entender o castigo divino, sem considerar a santidade de Deus, vai considerar o castigo divino como um exagero, que às vezes acontece. Deus, que exagerado, né? Por que tanta ira? Podemos considerar uma justiça como uma injustiça. Que injusto. Só por isso podemos chegar a ter essas conclusões erradas. E o próprio autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 31, diz uma frase que resume muito isto. Diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Podemos dizer horrorosa, temível e assustador cair nas mãos de Deus vivo. E está aqui a falar cair nas mãos quando um pecador cai nas mãos de Deus vivo. Agora, isto é tão sério, um assunto tão importante na Escritura, que o Espírito Santo deixou várias histórias que mostram episódios da ira de Deus. Nós podemos ver, por exemplo, os filhos de Arão como sacerdotes que um dia decidiram fazer as coisas de maneira diferente. E Deus, naquele mesmo momento, tirou a vida dos filhos de Arão. Também podemos ver a história de Acabe. A história de Acabe foi um homem que desobedeceu a Deus quando Deus tinha feito para não roubarem, não tirarem nada da cidade de Jericó, e Acabe desobedece, tira algumas coisas, as guarda. Depois Deus vai mostrar que ele era o culpado, e realmente tanto ele como a sua família vão perecer. Podemos ver também a ira de Deus com a nação de Israel. Em vários episódios, Deus mostra esta ira, mas um dos episódios mais tristes, mais
onde a ira de Deus aparece de uma maneira tão iminente na nação, foi quando foram levados em cativeiro à Babilônia. E nós podemos ver o sentimento desta nação. Um dia podem ler o livro de Lamentações de Jeremias, que mostra muito realmente como Deus, nesse momento, se irou tanto com a nação que passaram coisas horríveis na cidade de Jerusalém. Agora, apesar disso, desde o começo da Bíblia, nós começamos a encontrar que Deus também determinou a morte, não só como um evento de separação entre nós e Deus, mas também como um evento de aproximar-nos a Ele. Em que sentido? Deus disponibilizou sempre uma maneira de salvar deste castigo. E nós podemos ver isto, por exemplo, no tabernáculo, ou também no templo, onde o lugar para se aproximar a Deus, onde a presença de Deus era revelada de maneira mais clara, era um lugar onde havia muita morte. Muitos cordeiros, bodes, carneiros eram sacrificados lá. Então a morte começa a ganhar um duplo significado. Por um lado, é verdade que a morte é um sinal da minha separação com Deus. Por outro, quando eu me aproximo a Deus também, é porque a morte forma parte dessa proximidade. Porque Deus considera que o seu castigo é aplicado a alguém, ou neste caso, como foi no tabernáculo, a um cordeiro. Ou seja, o perdão de Deus, irmãos, às vezes nós podemos achar que é assim, como, olha, deixa estar, eu te perdoo. Não. O perdão de Deus não é esse tipo de perdão. O perdão de Deus é, eu te dou a oportunidade de que alguém mais pague pelos teus pecados. É nesse sentido que o perdão de Deus existe. Porque Deus não pode renunciar a seu próprio caráter. Deus salva, mas nunca fica indiferente, imparcial, neutral, arbitrário com o pecador. Então, Ele perdoa, mas no sentido de que Ele permite que alguém pague a ira que Deus ia aplicar a uma pessoa, que alguém mais pague por essa ira. Agora, quando nós entramos ao Novo Testamento, a partir de Mateus, vamos a entender muito melhor o sacrifício de Cristo se nós partimos de uma boa base no Antigo Testamento. Porque Cristo, por exemplo, é considerado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Cristo, morte e salvação, morte e libertação estão a ser cumpridas em plenitude. E quando nós também lembramos no Antigo Testamento o episódio mais significativo da nação de Israel em relação à morte, como também um evento de libertação, nós podemos encontrar isso também na Páscoa, não somente no tabernáculo, não somente também no templo. Na Páscoa, até hoje os judeus celebram a Páscoa, diferente da nossa Páscoa, não é? Mas eles lembram que naquele momento haveria uma 10ª praga, é narrado no livro de Êxodo, e Deus, mais uma vez, providencia uma maneira para fugir da sua ira, através da morte de um cordeiro. E a praga chega, e somente aqueles que obedeceram à voz de Deus são libertos dessa praga, né? Onde o primogênito haveria de morrer. Então, em Cristo, nós entendemos que Deus está a julgar o mundo, mas através de Cristo é possível libertar-se dessa ira. Há um autor, teólogo e pastor, que há um par de, se não me engano, meses, ou por muito 2 anos, faleceu, que é o irmão R.C. Sproul. Ele tem sido autor de vários livros. E achei interessante algo que ele diz sobre este assunto. E ele diz, em Cristo nós somos libertos por Deus, mas também de Deus. Okay? Em que sentido? Eu sou salvo por Deus, mas também sou salvo de Deus. Ou seja, a ira de Deus que estava a vir sobre a minha vida. Então, quando nós encontramos a Cristo,
nós vamos encontrar que Cristo é Ele que vai engolir, vamos dizer assim, esse castigo, quando Deus diz em Gênesis 2:17, certamente morrerás. Por exemplo, nós lemos agora Hebreus 2:9 e vou voltar a ler. Diz: vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. E outras versões diz, por todo homem. Sabem, quando aqui diz provasse a morte, esta palavra provasse é utilizada na Bíblia normalmente num contexto de alimentação. Pode ser traduzida como desfrutar, como experimentar, ou como participar de uma refeição, seja alimento sólido, ou seja uma bebida. Então, quando nós pensamos em Cristo, Cristo é como que Ele tomou a morte, provou a morte no nosso lugar. Não somente a morte física, Ele também provou que é considerada comumente a morte espiritual, porque a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, falando de Jesus, o fez pecado por nós, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Imaginem, aquele que não conheceu o pecado, Cristo Jesus, Deus o fez pecado por nós. Cristo também não só experimenta a sua morte física, mas também a morte espiritual, no sentido de que é feito o pecado, mas também a morte eterna, a segunda morte. Não porque Ele tenha ido ao inferno, no sentido de estar lá para castigar, mas porque na cruz Ele estava a sentir a ira de Deus sobre Ele. Às vezes nós temos ouvido que quando Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Nós podemos interpretar às vezes essa frase de Cristo na cruz e achar que por algum motivo, alguma maneira misteriosa, a Trindade se separou, alguma coisa estranha aconteceu. Mas o que está a acontecer aqui não foi isso, irmãos. Pela primeira vez, Jesus Cristo vê a cara de ira do seu Pai, nesse sentido. Imaginem, gostaria que cada um de nós pensasse em alguém que nós sabemos que nos ama muito, mesmo que nos ama muito. Imaginem que um dia essa pessoa nos vê com desprezo, com nojo, com ira. Não significa que houve alguma separação desses relacionamentos. Vamos supor que fosse um pai, um filho, um irmão ou um cônjuge. Mas Cristo, pela primeira vez, Ele sente a ira do seu Pai sobre Ele. Há um par de semanas eu estava a falar com um amigo, que estávamos a falar um pouco da cruz. E ele me disse uma coisa muito interessante. Ele disse, tu pensaste que ninguém conhecia a ira de Deus como o Filho. Por muito que nós tenhamos relatos bíblicos, ninguém conhecia a ira de Deus como o Filho a conhece. Então, na cruz, somente Cristo e nenhum de nós pode sentir o que Cristo sentiu naquele momento. Por isso, mais uma vez, Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Lá em Paraguai, irmãos, quando eu estive a viver lá, há uma prática muito interessante, que é uma prática social, que se faz com amigos, com novos amigos ou com familiares, que é a partilha do tereré, uma bebida que tem várias ervas e com água fria, se vai passando pessoa por pessoa, não é? Para ter um momento de conversa. Acho que no Brasil chamam de chimarrão, no sul do Brasil, contudo, a parte da erva é muito mais erva, né? É um copo muito maior, mas acho que o princípio é o mesmo. Mas há uma coisa muito interessante no tereré. Quando a gente se senta, a pessoa que vai servir o tereré, que é sempre o mesmo, ele faz o tereré, coloca a erva, e que são ervas muito amargas.
são ervas muito amargas, e ela prepara o tereré, mas antes de servir, a pessoa faz uma coisa, que é começar a servir e só a beber os primeiros tragos. Por que esta pessoa faz isso? Porque o primeiro sabor de um tereré é extremamente desagradável. Acreditem, eu fiz isso. Aquilo fica um dia inteiro aqui, uma coisa estranha. É muito forte o primeiro, como dizem, engulo o primeiro? Sorvo, Golo, obrigado. O primeiro golo do tereré é muito forte. Então a pessoa que está ali experimenta 1, 2, 3 vezes até o tereré perder aquela amargura excessiva. Então é uma falta de respeito quem serve colocar e servir sem nunca ter ele engolido a parte mais amarga do tereré. Então, irmãos, segundo aqui Hebreus 2:9, Jesus Cristo fez mais ou menos isso. Para ter comunhão com a sua igreja, era necessário alguém engolir essa erva amarga, o que nós conhecemos como o cálice da ira de Deus. Cristo, irmão, fez isso por nós. Foi isso o significado da cruz. Cristo não estava a satisfazer a ira do diabo, que como alguns ensinam, Cristo também não estava a servir de exemplo como um tipo de mártir, como outros também têm ensinado. Cristo não fez isso para simplesmente deixar um bom exemplo à humanidade e nós contemplarmos a morte de Cristo e dizer, uau, que grande homem. Cristo não foi à cruz por causa disso. Cristo foi à cruz para engolir esse cálice da ira de Deus que Deus disponibilizou para podermos perdoar. Há um outro texto que também resume esta ideia. Vamos ir juntos. 1 Coríntios, capítulo 15. Quem está em Hebreus é uma par de páginas mais para trás, umas 20, 30 páginas. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados. Sabem, a primeira carta aos Coríntios mostra algo sobre esta igreja. A igreja tinha se dividido teologicamente. Alguns seguiam mais a Pedro, outros mais seguiam a Apolos, outros mais seguiam a Paulo. Então, o apóstolo Paulo quer desconstruir esta separação e dizer que ao final todos somos parte do corpo de Cristo. Não faz sentido haver linhas teológicas tão marcadas dentro da comunidade que a separavam na comunidade. Então, Paulo vai trazer para nós o que é considerado um dos primeiros credos do cristianismo, um dos primeiros resumos da fé cristã, do Evangelho. Então, Paulo vai pegar em algo para que as pessoas saibam que não foi ele que criou o Evangelho não foi criado pelo apóstolo Paulo, ele simplesmente explicou com maior profundidade. Então ele vai dizer, olha, eu vou vos trazer o que também recebi em algum momento, que Cristo morreu pelos nossos pecados. A igreja não podia esquecer esta verdade. Cristo morreu pelos nossos pecados. Podemos ir também a Romanos 5:8. Mais atrás, mais uma vez, a morte de Cristo aparece em muitas ocasiões, mas nestes versículos mostra de uma maneira mais explícita o motivo da sua morte. Romanos 5, do versículo 8 ao versículo 10. Diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos,
fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos também salvos pela sua vida. Eu acho um texto muito profundo para nós como igreja. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós entendemos que o significado da cruz de Cristo tem a ver exatamente com o pagamento dos nossos pecados. Agora, até aqui, há muitos grupos cristãos que também concordam conosco. Dizem amém, vamos dizer assim, até aqui. Porque há uma linha no mundo cristão chamado o universalismo. Estou falando da Igreja Universal, estou a falar do universalismo. O que é o universalismo? É uma linha que diz que Cristo pagou na cruz os pecados de toda a humanidade, a tal ponto que um dia todos seremos salvos da ira de Deus. Então, esta linha não acha necessário evangelização, não acha necessário fazer muitas coisas, porque para eles toda a humanidade haverá de ser salva. Todos, sem exceção. Pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, pessoas que rejeitaram a Cristo muitas vezes, pessoas que não querem saber de Cristo. É o que é chamado o universalismo, que no século XX se fez muito popular e ainda hoje tem muitos seguidores, tanto no mundo evangélico como em qualquer outro mundo, mundo católico, mundo ortodoxo. Os universalistas estão sempre por aí. Agora, qual é o problema desta interpretação? Porque quando nós falamos do significado, é verdade que Cristo está a pagar os pecados, mas também Deus disponibilizou e afirmou de que maneira esses pecados eram pagos numa pessoa. Ou seja, como esse perdão dos pecados aplicava-se a determinada pessoa. E nós podemos ver isso em vários textos, mas como já estamos em Romanos 5, vamos ler a primeira frase do capítulo. Romanos capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Para alguns, esta frase é a primeira conclusão de todos os primeiros capítulos de Romanos. E que está aqui a dizer o apóstolo Paulo? Haviam pessoas que achavam que eles podiam acreditar em Cristo, mas também tinham que fazer as suas próprias obras para receber perdão. Tinham que fazer isto, tinham que fazer aquilo, tinham que cumprir este mandamento. E assim, de alguma maneira, quase que tornavam o Evangelho de Cristo uma coisa secundária e faziam as suas próprias obras o mais importante. Então o apóstolo Paulo vai dizer, não. A única maneira que alguém pode ser justificado, pode ser considerado justo perante Deus, onde o perdão dos pecados lhe é aplicado, é somente pela fé. É através de nós crermos. Arrependemos e cremos no Evangelho de Cristo. Quando nos arrependemos, dizemos, eu não consigo com as minhas obras. Deus, perdoa-me. E eu acredito no Cordeiro que tu enviaste para me perdoar. Somente assim, o perdão dos pecados é aplicado a um pecador. Os universalistas vão sempre contar pedra de tropeço nas Escrituras, porque explicam as Escrituras em várias vezes que somente os que creem são salvos. Então, o meu convite para hoje é, se tu és uma pessoa que não és cristã, se calhar para ti a morte de Cristo é importante,
Se calhar até percebes o significado da cruz, mas se tu não crês, tu não és salvo. Mas a boa notícia é que até Cristo não voltar, o presente à salvação está disponível. O perdão dos pecados está disponível hoje. Hoje, diz a palavra, é o dia de salvação. Hoje tu podes ser perdoado dos teus pecados, podes fugir da ira de Deus. Podes começar a ter comunhão nesse tererê com Cristo, porque Ele já engoliu por ti esse cálice da ira de Deus. Se há algum irmão que me está a ouvir já está há muito tempo na igreja, já realmente percebeu o significado da cruz, a importância, já creu. Se calhar também tem se enfraquecido com esse amor fervente para Cristo. Os problemas que têm acontecido no mundo ou qualquer outra coisa têm enfraquecido a sua fé, tem começado a acreditar com outras coisas, tem se calhar também começado a viver uma vida de pecado e afastado-se da santidade que nós, ainda que não atinjamos, procuramos viver não para ser salvos, mas para confirmar essa salvação. Também lhe convido para que hoje, mais uma vez, renove os seus votos com Cristo. Como igreja, mais uma vez, nós entendemos o significado, mas também esse significado deve ter implicações na nossa vida, na nossa fé e na nossa maneira de viver.